Pessoal, eu montei esse... Desculpa, Bruna, só para iniciar aqui, hoje a gente vai tratar do tema dos custos da conta, que a Bruna preparou, então nos demonstrou no seminário e vai retomar hoje com a gente. Bruna, está com a palavra e com a autorização para compartilhar. Eu vim falar sobre as Establishment Units, né? Eu senti uma necessidade de estudar mais a fundo os cálculos depois de alguns clientes vierem me questionar, estarem um pouco aflitos, confusos com as taxas. Eu acho que, assim, o porquê da gente ter essas Establishment Units logo no início, né, na parte teórica, tá? Antes de entrar aqui para a matemática, das vantagens, benefícios de ser um investidor internacional, da domínio, da acesso aos pequenos investidores, né, aqueles que têm menos de $500 mil, que vão acessar os fundos de luxo lá fora, através de plataformas como o da Domínio, né? Então, vantagem fiscal, benefício acessório, vai ter direito ali a ações que a gente não compra por menos de $2 mil aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, gestão ativa, isso. Então, o teu patrimônio, a renda está sendo bem gerida, até em potenciais crises que a gente não está nem sabendo, ou semanas turbulentas de mercado. Então, toda uma série de benefícios e por um acesso bastante grande nesse tipo de conta. Mas agora eu vou entrar na parte de tanto do investment quanto do savings, como que funciona esse cálculo, tá? Compartilhar a tela com vocês, deixar aqui de modo cheio. Então, os custos da conta. Começando aqui com uma investment, né? Eu peguei aqui a ilustração, então a parte onde diz da alocação de unidades, tá? Então, taxa de administração, 1,6 ao ano nos 5 primeiros anos. A partir do sexto, a taxa muda para 1%. De onde que sai isso? 97,5 das establishment units e 2,50 das unidades dos fundos. Vamos para o primeiro exemplo. Então, aqui a gente tem uma conta, né, que saiu de $10 mil do que foi descontada a comissão, então, total contribuído, 9.975. O valor da conta, aqui na época que eu tirei esse retrato, 10.582, e vamos para o cálculo. Se eu pegar a carteira, então aqui a alocação e os establishment units em 7,11%. 7,8% das unidades é do valor de aporte. Então, se eu multiplicar, se eu fizer essa conta, 7,8% do valor de 9.975 representa 778,05, né? Então, esse é o valor total dos custos dessa conta nos 5 primeiros anos, que vão ser descontados da contribuição do cliente. Se eu pegar esse valor anual, vou dividir por 5. Então, por ano, nesta conta, vai ter 155,61. Vou dividir por 12 meses, porque é assim que vai sendo distribuído para os fundos, para rentabilizar. Então, essa conta, o valor mensal, então, 155,61 dividido por 12, vai ter um custo de $13 mensais. Essa conta, quando eu tirei esse print, ela tinha 2 meses. Então, é só multiplicar 13 por 2, então $26, né, que já tinha tido do custo. O valor atual das establishment units, né, simplesmente 778 menos os 26, eu tenho 752. O que representa 752? Deixa eu voltar um pouquinho, pelo valor da conta, vamos lá. Eu vou dividir esse valor, o que representa dentro deste aqui, do valor da conta,
10.582,43, tá? Então, isso vai representar 7,11%, que vai ao que está na plataforma. Vamos para um outro exemplo. Esse cliente, ele fez 2 aportes, tá? Um de 10 mil em abril de 2020 e esse valor quebradinho aqui de 9.727 em novembro, ali 7 meses depois. E vou considerar também o valor da conta no momento onde eu tirei esse print. O que ele tem de unidades? 4,95%. Vamos pegar o primeiro aporte. Então, a data, né, ali no momento onde eu montei a apresentação, já tinha passado 14 meses da abertura da conta. O que representa? Então, 7,8 dos 10 mil tem os $780 do custo dessa conta. Um valor mensal. Então, de novo, vai sempre dividir por 5, que o investment é considerado ali nos 5 primeiros anos dessa taxa. Então, divido por 5 e divido por 12 meses de cada ano. Então, de novo, $13 mensais. Eu vou pegar os $13 e vou multiplicar pela quantidade de meses percorridos. Então, já se pagou 182. Atualmente, esse cliente tem desse primeiro aporte $598 dos establishment units. Vamos para o segundo. A abertura de conta em novembro de 2020, meses percorridos, 9 meses. Aí o cálculo está um pouquinho mais quebrado, porque o aporte dele foi neste valor, né? Não foi num número redondo. E vou calcular o custo mensal. Então, 758,78 divido por 5 anos, divido por 12 meses. Então, o custo mensal de $12,64. Custo atual da conta. O 758,78 menos o cálculo pelos meses percorridos. Então, né, neste segundo aporte, a gente vai ter o custo de 645,02 das establishment units. Qual que é o total desta conta? Então, do primeiro aporte, 598, mais o segundo, eu tenho um total de $1.243. Lembra que eu mencionei o valor atual da conta? Então, o que representa 1.243 do total de 25.106,53? É 4,95 do valor da conta. É isso que a gente enxerga na plataforma. Mudando agora para mais savings, a estratégia aí dos aportes regulares. Eu peguei aqui um exemplo de 15 anos, tá? Então, 74,25 vai representar as unidades no primeiro ano e 18,56 no segundo ano, tá? Mais um exemplo. Então, aqui, um cliente de 15 anos, tá? Com contribuição anual de $3.000. Esse cliente acabou adiantando, então, o primeiro aporte foi em novembro de 2020 e o segundo já fez antes de vencer o prazo, já fez ali 6, 7 meses depois. Já tem um total de 6.000 aportado e aqui o valor da conta, 6.182, com a rentabilidade. E aqui, exatamente, as establishment units num patamar de 45,03%. Como é que vai ser esse cálculo? Então, vou pegar exatamente os 2 anos. Né? Então, no primeiro ano, 74,25 do valor de aporte. Então, 2.227,50 para a taxa de administração. Eu simplesmente fiz uma subtração, né, de 3.000 menos este valor, o que rentabiliza na conta? 772,50. E vou desmembrar
aqui o segundo ano. 18,56 para as unidades, né? Então, fiz aqui o cálculo do segundo aporte de 3 mil, vai representar 556,80. E fiz de novo a subtração. Então, o que rentabiliza na conta? Já no segundo ano, um valor bem mais alto. Então, dos 3 mil aportados, vai rentabilizar 2.443,20. Continuando o cálculo, qual que é o total que eu tenho dessas taxas? Então, no primeiro ano, somado ao segundo ano, eu tenho um total de 2.784,30. Lembra que eu destaquei o valor da conta no momento do print? Então, este valor, dentro dos 6.182, representa 45,03. Então, por isso que às vezes não é tão fácil dizer exatamente para o cliente qual que é essa porcentagem, porque a rentabilidade muda diariamente. Então, vocês vão ver flutuando na plataforma a representação das unidades de negócio dentro da conta do cliente. Pegando mais um exemplo do My Savings, aqui eu tenho uma conta também de 15 anos com uns $250 mensais, né? Então, aqui a gente vai ter já 1, 2, 3, 4, 5 aportes realizados, né? E um valor da conta aqui de 1.256,85. Então, as unidades aqui num patamar de 73,84%. Vamos desmembrar o cálculo. Então, de novo, primeiro ano, 74,25%. Esse valor, essa porcentagem vai estar sempre na ilustração que vocês fazem para os clientes, então vai depender também se são 20 anos, 15 anos, está na ilustração que o cliente também assina. Então, o valor de aporte já, com as 5 contribuições, por essa porcentagem, eu tenho um valor de 928,12. Então, o que está rentabilizando na conta atualmente? Né? $321. Se o valor da conta era 1.256, o que este patamar, 928, representa dentro do valor já rentabilizado? 73,84% do valor da conta. Então, basicamente, os cálculos são esses, tanto para o My Investment quanto para o Savings. É pegar o valor das porcentagens e fazer o cálculo pelo valor de contribuição. E fazer ali uma regrinha de 3 dentro com o patamar atual da conta do cliente. Bruna, tu saberia, porque assim, a Dominion não, no cotador a gente não consegue antecipar. Lembra que a gente teve o tema da antecipação, né? Pelos seus cálculos que tu fez, entrou no detalhe, tu conseguiria hoje, com o conhecimento que tu adquiriu fazendo, fazer um cálculo de antecipação de um plano de 10 anos, o cliente pagar em 5, ou tu tem consciência de como se faz, ou isso ainda não... Foi o que a gente fez aquele dia no seminário, não foi? Sim, sim. Eu não acho tão simples de fazer. Ele não é simples, ele tem como fazer, mas demora bastante, porque quando é mensal, tem que botar muito na ponta do lápis o custo da conta mensal, descontar aquela parte pequena descontada, vai rentabilizar sobre a diferença mensalmente. Então, é complexo. A Domínio não tem ainda, não disponibiliza ainda a antecipação. Quando o cliente quer fazer um plano de 15 e antecipar em 5, por exemplo. Entendeu? O que a gente chegou aquele dia na conclusão e no questionamento da Aline é que, se a gente comparar com uma Investment My Savings, vai ser elas por elas, né? O Rafa nos comentou que o saving, por o mesmo valor enviado, né? Comparando laranja com laranja. O saving, o cliente antecipando, vai ser mais vantajoso para ele, em termos de antecipar. Então, o que ele nos comentou. Certo. Vai ser mais barato para o cliente. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma colocação? A gente discutiu esses cálculos no seminário, mas
Ô, Bruna, mais do que dúvidas sobre os cálculos, ficou bem explicado novamente, foi até bom retomar. Mas essa parte de explicação para o cliente mesmo, você entra nesse detalhe dessa conta, de mostrar para o cliente que pergunta mesmo assim, como é que você explica para ele? Eu nunca entrei nesse detalhe com o cliente, Uhum. tá? Mas isso é legal para a gente estar preparado caso o cliente faça esse tipo de questionamento. Eu vou sempre muito pelo que eu comecei no início da reunião. Então, mas por quê? Então, por que que eu tenho já as taxas aglutinadas no primeiro e no segundo ano? Porque eu já vi muito cliente se deparar com a conta e falar, poxa, mas não está rentabilizando o quanto que eu gostaria. Então, a gente Uhum. entra nessa parte. Então, relembrando ao cliente os benefícios, né? E como é que a Dominion dá acesso. Então, vantagem sucessória, vantagem fiscal, está protegido em termos de litígio no âmbito civil, de um juiz não bloquear a conta, acesso a fundos e bancos e ações que você não tem acesso facilmente num patamar bastante acessível. Então, eu sempre relembro as vantagens, porque já me deparei com alguns clientes na plataforma do My Savings, um pouco chateado da conta não estar rentabilizando tão bem. Então, aqui eu preparei até para mim mesma entender a porcentagem de alocação, porque o cliente pergunta, então eu passo a concepção de em torno de 70% dessas unidades de negócio num primeiro ano e num segundo 30%. Então, eu friso, né? Então, olha, a tua conta você não vai ver tão bem rentabilizada no primeiro ano, porque é onde você faz o maior esforço e onde a Dominion te aceita com esse patamar. Então, 70% não vai rentabilizar e mensalmente isso aí vai sendo diluído na conta. Como é que fica no segundo ano? No segundo ano já dá uma bela de uma melhorada. Já em vez de 70%, em torno de 30%. Né? Uhum. Os outros 70% vão rentabilizar. A partir do terceiro ano, agora, Bruno, você me pegou. É 0,2% ou tudo já está rentabilizando? Pelo cálculo ali, pelas informações do cálculo, tudo já rentabiliza. 100% já rentabilizando. Então, assim, é um esforço no primeiro e segundo ano. E com esse cálculo, eu não sei, eu fiquei aliviada de conseguir fazer, entender, em vez de perguntar para o Sim. Rafa, por exemplo, eu queria ter uma concepção melhor da conta dos meus clientes. Uhum. Mas eu não Ó, entro nesse detalhe com o cliente, nunca entrei, pelo menos, não acho que precisou. Mas confunde mais do que ajuda, né? Mas é importante a gente ter essa noção de como que é feito o cálculo. é que você está ali na frente dele, ele te faz essa pergunta e você, né, dá Dá aquela uma. titubeada, né? Uhum, é melhor saber fazer, por mais que seja um cálculo confuso. Uhum. É a maneira que a Dominion conseguiu, gente, fazer, oferecer todos esses benefícios para nós, como consultores, para eles, como gestoras, e para os clientes, como clientes. Isso que a gente tem que entender. Se fica muito bom para o cliente, ruim para a gestora e muito bom para nós, algo está errado. Se fica muito bom para o cliente, muito bom para nós, ruim para a gestora, algo está errado. Então, sempre que uma empresa é saudável, ela precisa ter balizar isso. Ela poderia reduzir essas taxas, a cobrança dessas taxas não ser antecipada, que nem a gente comenta, poderia. Mas ela ia ter que cobrar valores muito maiores para justificar isso. Então, a entrada, nós íamos estar falando de $500 mil, sei lá, 300, para que se justificasse. Então, a gente tem que, como consultor, a gente tem que entender o porquê que é feito assim. Ah, eu estou prejudicando o meu cliente. Não, não estou. Porque o teu cliente, para entrar em produtos assim, com esse tipo de gestão, ele teria que ter $500 mil, $1 milhão, para ter todo esse tipo de gestão, esse benefício que a Bruna falou. Então, a gente tem que ter muito claro isso e redondo no nosso interno só falar com o cliente. E aí, tecnicamente, né, na matemática, na ponta do lápis, que é o que a Bruna fez, também tem que ter essa tranquilidade. Mas olha, aqui falando sobre esse tema, me veio uma curiosidade que eu não sei a resposta. Eu tenho uma cliente que começou ali nos 250 mensais, então num plano de, agora não lembro se são 15 anos, vou chutar aqui, acredito que sejam 15. De 250 ela passou para 350 e hoje ela mandou uma mensagem querendo aumentar para 650. Essas taxas, elas já estão diluídas no primeiro e segundo ano, referente ao primeiro aporte,
ou esses novos incrementos vão compor um cálculo distinto? Todo reajuste para mais, Bruna, ele vai contar como algo novo, como um plano de novo vendido. Então, ela vai estar aumentando X dólares por mais X anos, né? Aquilo ali vai contabilizar como um plano novo sendo feito, só que ali na plataforma vai chegar como um todo, né? Tá, perfeito. Então, se ela me pedisse uma sugestão, pelos cálculos, de repente, não valeria mais a pena para ela já adiantar os aportes futuros, Com certeza. ao invés de incrementar o valor? Olha aí. Com Para certeza. elas. O Antônio está falando que depende do objetivo da cliente. Isso é muito particular, porque se for falar, se ela quer acumular mais recurso, ela está fazendo isso para acumular mais dinheiro, para aumentar, faz como tu está fazendo. Agora, se o objetivo dela for redução de custo das taxas, etc., aí não. Aí, quer dizer, aí sim seria a vantagem. Então, é muito particular. Porque o seguinte, Bruno, se ela adiantar os pagamentos, vai chegar um momento que vai encerrar o plano dela. Vamos dizer que é de 50 mil, né? 250 por mês durante 20 anos. Uma hora vai terminar aqueles 50 mil e ela vai ter que fazer um plano novo mais adiante. Exato. Então, se o objetivo dela é fazer mais por bastante tempo, fazer um novo plano, né? Depende muito do objetivo. Se tu quiser trazer a liquidez para a conta dela imediata e ela poder visualizar, ok. Mas saber que aqui 5, enfim, alguns anos já vai ter que fazer um novo plano. Para engordar, Né? Ou fazer aqueles aportes, os top-ups, né? Ou fazer top-ups. Fazer aportes únicos, exato. Então, isso vai muito para a conversa com o cliente, com o objetivo do cliente. Né? A gente tem que conversar com ele. Certamente, se ela está querendo aumentar, certamente não é questão de custos. Se ela está querendo aumentar porque ela está gostando. Se ela está gostando, ela quer aumentar porque ela quer, provavelmente, ver mais dinheiro acumulado no futuro. Né? Eu entendo dessa maneira. Então, aí seria o caso de fazer esse aumento como um plano novo, né? Seria, né? A melhor forma é falar as duas alternativas para a cliente e ver o que ela responde. Quando um cliente fala para nós que ele quer aumentar, a gente fala, olha, você quer adiantar parcelas ou você quer aumentar o volume de dinheiro que você vai enviar ao longo do tempo? Antônio, mas eu acho interessante não perguntar a alternativa, e sim perguntar o que ela realmente quer. Normalmente, quando o cliente quer fazer aumento de aporte, ela não quer antecipar nada, ela não quer dar mais liquidez para a conta dela. Ela quer poupar mais. Se ela quer poupar mais, caso, eu também entendi isso. Sempre é assim. Sempre é assim. A não ser que quando ela fizer uma proposta, eu gostaria de aumentar. Daí você pergunta, tá, mas qual é o seu objetivo? Para saber o que ela está pensando. Sim, se ela está pensando em alguma coisa, você dá uma alternativa mais adequada para aquilo que ela quer. Mas não, oferecer alternativa não é bom, daí gera confusão. Claro, porque ela já está na cabeça que ela quer fazer mais, né? E a gente às vezes vai criar algo que vai desvender. Né? Criar problema. É melhor não criar problema. Perfeito. Então, na verdade, não tem... A gente fica, às vezes, um pouco assim, os custos são altos. Não, se o cliente for pegar por um dinheiro de 15 anos e querer usar ele em 5 ou antes disso, seja até 10, né? Talvez ele saia... 10 não, porque já está mais de 2/3 preenchido o tempo. Mas, se ele quiser usar esse dinheiro antes, ele vai sair muito caro. E a Domínio fez a questão de botar no cálculo isso quando lá embaixo. Esse é um dinheiro... Mas é aquela coisa, né, gente? Quem acredita, quem sabe o que é o nosso produto no médio prazo, às vezes é o que a gente fala para o cliente, cara. O dólar sobe 1,5%, 2% em um dia. E daí a gente está aqui discutindo o custo de 1,5% no ano. Né? Então, se a gente tiver naturalmente um dólar se valorizando sobre as moedas fracas, como sempre foi na história do mundo, o cliente, mesmo pagando taxa, mesmo sem ter rendimento, ele vai ter uma conta melhor do que o Ibovespa. Então, a gente tem que entender o conceito do quão bom é o nosso produto
para saber que esses custos são mixaria, para saber que esses custos são coisa pouca. No momento que a gente se apega e fica comparando laranja com banana, comparando Estados Unidos com o Brasil, o mercado internacional com o Brasil, a gente não está com o conceito do que é o nosso produto. Nosso produto é muito mais do que uma comparação de custos. Nosso produto é uma blindagem, uma proteção, uma preservação de futuro, de fato a família poder contar com aquele dinheiro e ele valer ao longo do tempo. Vai fazer projeção no mercado brasileiro com uma moeda que tem 26 anos. Vai fazer uma poupança de 20, ou seja, tu está apostando que ela vai ter o dobro da idade daqui 20 anos quando a pessoa for se aposentar. Ou tu prefere pegar uma moeda que já tem 200 e tantos anos e tu sabe que ela já passou por muito mais crise, sabe que tem uma estabilidade maior. Então, é importante essa análise, mas muito mais é a convicção do que a gente faz para o nosso cliente. É que ficar falando de custos, você entra em preço e não em valor. Você tem que discutir só valor. Esquece de discutir preço de produto. Não se discute preço, discute valor só com ele. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia. E da parte de vocês, algum cliente já questionou as Establishment Units? Alguém já perguntou? Eu já perguntou, dou meio enrolado. Roladinha boa. Sabe o que é? Eu entrei no meio aí, no final da explicação da Bruna, e parabéns, Bruna, porque tinha coisas ali que eu nem imaginava que era assim que funcionava. Aprendi agora no final aí, com a tua apresentação. Eu consegui ver, a tua apresentação foi muito boa para mim compreender, mas óbvio, não passar para o cliente. Mas eu escutei o Antônio falando aí, e é exatamente o seguinte que eu penso: é planejamento, né? A gente senta com o cliente, a gente planeja. Quando eu mostro para ele a apresentação do projeto, ou saving, ou investment, ali está o crescimento que ele vai ter e a liquidez que ele vai ter. Então eu digo, tu não olha na rentabilidade, porque não tá, porque o cara pode olhar, o meu fundo rendeu, sei lá, 3% no mês passado. Ele vai na calculadora, ele viu que não rendeu 3% do valor que ele tinha lá. E agora eu entendi pela explicação da Bruna por que não rende, porque tem a Establishment Units e ele não rende, uma pequena parte daquilo ali está rendendo. Então eu explico para o cara, digo, olha, tu tem uma possibilidade, tu quer começar com pouco, tu pode, mas existe um custo e a companhia cobre esse custo nos primeiros anos. Tanto é que está aqui teu planejamento de 10, 15, 20 anos, foca nisso. É nisso que a gente vai trabalhar, a gente vai sentar daqui esse período e vai ver a rentabilidade nesse período. Tu quer ter liquidez? Daí a gente vai para uma investment, que o cara vai investir de uma única vez, ele também tem um custo de liquidez. Eu trabalho com aquela liquidez, aquela planilha que eles dão e aquilo, o cálculo, né? E trabalho em cima disso. E está bem claro aquilo ali. Importante que aquilo ali não mostra para o cliente. E assim, eu estava observando, eu fiz o meu plano pessoal, depois aí de investment, que eu nem sabia que era isso que eu abri a mão, mas pelo que eu vi, o meu plano, ele não tem custos, né? Então ele é 100%, porque eu não ganhei comissão, não valeu, acho que não valeu também como IPIs, enfim, e não tem establishment units no meu plano. A diferença é pouca, é mínima, assim, se tu for olhar num plano de My Investment, sabe? Então eu não entro nesses detalhes, é planejamento, aquilo que o Antônio falou, é planejamento. Agora, alguns detalhes que me chamaram a atenção é exatamente isso que o exemplo que a Bruna deu e que o Bruno auxiliou ali. A gente tem que pensar muito bem quando o nosso cliente chega, eu quero fazer mais, eu quero entrar com um valor maior. E na minha cabeça, antecipa, faz um aporte. Nesse momento, eu acho que é o momento que a gente tem que analisar e ver, é um aporte esporádico que o cliente quer fazer, é algo com longo prazo, sabe? E eu pensei o seguinte, Antônio, aí vem uma dúvida que surgiu quando tu falou. Se eu tenho um plano de 15 anos de $3.000 por ano, $250 por mês, 15 anos, e eu venho aqui, eu quero antecipar 2 anos, $6.000 eu pago, eu antecipo 2 anos, eu vou antecipando. Chega aqui um plano de 15 anos, em 5 anos eu antecipei todo ele. Os outros 10 anos o dinheiro vai estar rendendo muito mais do que conforme o planejamento que eu fiz. Eu não encerro o meu plano, né? Ou eu encerro o plano por ter contribuído, ter feito todas as contribuições.
o período de 15 anos ele fica 10 anos rendendo muito mais, ou não? Claro, porque os custos dele já foram pagos e o dinheiro chegou antes na conta. Então, é uma forma de o cliente ir poupando, pagando, e vai chegar um momento que vai encher, tu pagou tudo, faz um outro novo, entendeu? Também Inclusive, é uma se possibilidade. for fazer um comparativo do investment com o saving nessa situação que tu comentou, de 15 anos, com custo de 1,15 ao ano, e ele antecipar em 5 anos, Henrique, se ele ficar os 15 anos de fato, ele vai ter um custo menor do que no próprio investment. Que é o que a gente falou também, né? A gente falou isso, que o Rafa nos passou exatamente isso, que é mais em conta. Mas tem que ficar, tem que ser laranja com laranja, né? Mesmo o dinheiro a ser enviado, $3.000 vezes 15 anos, né, que é o caso. Então, $45.000 tem que comparar com um pacote de $45.000 de investment, entendeu? Para fazer essa... É porque o My Investments, a partir do 5º ano, ele começa a cobrar sobre o valor da conta e não sobre o contribuído. Isso, total. Essa é a diferença nessa. É isso. É 1% sobre o valor total da conta, a partir do 5º ano. E já é bem vantajoso se a gente comparar com o Brasil, né? Sim, dificilmente vai achar um fundo com 1%. Não, e outra coisa, se comparar com outros produtos internacionais, o da Dominion, ele é o mais em conta. Ele é o mais em conta, ele é o que gera mais liquidez para o cliente e não tem penalidade. Outra coisa que é muito importante de nunca comentar é sobre o termo penalidade de saque antecipado, porque não é uma penalidade. Ele só cobra os custos da conta de maneira antecipada. Isso não é penalidade. Eu, se eu não me engano, vi um PDF que foi distribuído no seminário, eu não sei quem que fez ele, mas tá escrita essa palavra, penalidade de encerramento de conta. Acho que é um termo que não é adequado de ser utilizado, porque o cliente entende o que ele está sendo penalizado realmente, e não está. É um custo que já estava planejado dentro do contrato que ele fez inicialmente. Não existe penalidade. Qual termo você utilizaria? Sem penalidade, na verdade. Todos os slides da Dominion falam de sem penalidade. Termo. Em apresentação, você comenta a respeito da antecipação dos custos da conta, já contratado. Mas na frente do cliente. Sim, mas se vou colocar num PDF, eu não sei que palavra eu utilizaria. Não sei se isso é também adequado de enviar para cliente e deixar impresso para ele poder ver. Não, porque eu tenho muito cliente que pergunta, mas então qual a penalidade, né, se eu sair antes? Não existe penalidade, não existe entre penalidade. aspas, né? Até porque esse custo só é cobrado se você fazer encerramento da conta. Isso, mas é exatamente isso que eles perguntam. Encerramento de conta vai ser cobrado os custos dos primeiros 5 anos. Eu não sei se isso é uma penalidade. Eu não consigo ver isso como penalidade. Isso é um custo contratual. Não tem penalidades, apenas os custos que serão antecipados para o momento do saque. Antecipação de custo da conta. Isso. Porque se falar penalidade, fica uma imagem muito ruim. Né? Assusta, né? Assusta. E pede assim, faz comparativo. Você conversa com qualquer outro profissional que trabalha em outras companhias e ver o que você pode encontrar. São poucos que tem essa. Não é que não tem, até tenham, são poucos. Não, tem, mas são poucos, Rafa. Assim, até tem, mas são bem poucos casos, né? O cara vai comparar com o que o Antônio falou no seminário. Mas a Evelyn, eu tenho acesso lá, sabe? Então, hoje em dia, isso aqui aparece mais. Ou o cara que já é muito grande e tem, eu quero fazer $2 milhões, eu tenho capital para isso agora, eu acumulo isso em 1 ano até. Bom, aí são outros casos, né? $2 milhões, $1,5 milhão. Isso acontece. Mas a maior parte não. A maior parte que está ali fazendo $250 por mês, que é o plano mínimo, ele vai comparar com a Evelyn. E aí a gente tem que saber também, não é o tema de hoje, mas a gente tem que saber argumentar com ele. Né? E é o que o Antônio falou, não dá para comparar com o Brasil, cara. É laranja com laranja, banana com banana. A gente não está vindo para competir, concorrer com o Brasil, não é isso. É modalidades de cobrança de custos diferentes do que talvez ele esteja acostumado aqui no Brasil.
Só isso. Mas é isso, pessoal. Alguém quer tirar dúvidas, quer comentar, agora é o momento. A gente está fazendo justamente a gravação para depois o pessoal poder estudar de novo, né? Tirar essas dúvidas. Eu quero dar tchau para vocês, meu. Parabéns aí, valeu. Preciso ir. Tchau, Henrique. Abraço, Henrique. Valeu, Henrique. Valeu. A única que não estava no seminário era o Rafa, né, e a Thaís, então, que acompanharam hoje, a Thaís também entrou depois. Mas o pessoal todo já tinha acompanhado ali no seminário essa explicação. E ficou bem, na minha opinião, ficou bem claro, ficou bem fácil de entender, né? E falar. E como falar para o cliente, justamente, a Bruna me ensinando como falar isso. Legal. Como se fala dos benefícios e depois mostra os casos, essa dúvida, esse questionamento. Eu queria ressaltar isso que a Bruna falou no final aí, que o Antônio ressaltou também. Esses dias eu tive com um cliente que estava discutindo a taxa de administração do fundo, e numa conta de 15 anos, né, que é 1,15. E o que a Bruna falou, dificilmente você vai achar fundos aqui no Brasil com a taxa competitiva desse jeito. E aqui tem o costume de se cobrar taxa de performance também, né, que o povo não atenta muito. Então, sempre faz aquela 2,20, né, é 2% de taxa de administração mais 20% do que ele excedeu o benchmark. Então, quando o cliente pegar nessa taxa de administração também, mesmo, tem tudo isso que a gente falou, né, que o Antônio falou, o ideal é mostrar para ele a importância do produto e não ficar nessa discussãozinha de taxa com taxa, mas ainda assim essa taxa é muito competitiva se você pegar só a taxa de administração, né, sem contar essa questão da liquidez. Vini, então, eu estava hoje pela manhã com um casal de médicos e isso é recorrente das pessoas ficarem confusas com as taxas. Eu falei, gente, vocês estão confusos, sabe por quê? Porque no Brasil tem muita taxa. Aqui você vai ter a taxa de administração, de corretagem, de performance, né? Vai ter custos aí para alteração de fundos. Então, eu estou trazendo algo muito mais simples para vocês. Então, o mercado internacional é mais simples que o Brasil. Então, vamos lá. O que a gente tem de taxa? Taxa de abertura de $25, taxa de administração. No caso, hoje foi de My Investment, 1,6% ao ano nos 5 primeiros anos. Após isso, 1%. Não tem mais taxa. É isso. Então, as pessoas ficam aliviadas, né? Sim. Quando você compara e traz algo mais simplificado. Mas é muito comum a confusão e parece que a gente tem alguma pegadinha, né? Tem alguma coisa que a gente não está comentando, mas é isso. É isso mesmo. É isso aí. Então tá, acho que é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou podemos, então, encerrar a nossa reunião? Não, foi ótimo. Parabéns, Bruna, mais uma vez. Obrigadão. Então tá, gente. Obrigado, Bruna. Boa semana, obrigado, Bruna. Obrigada, Boa semana. Vou disponibilizar. Valeu, gente. Valeu. Boa semana para todos. Boa semana. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Thaís. É verdade, Thaís estava aqui. Conta com a gente aí. Qualquer dúvida, tu sabe que a professora está aí perto. Já anotei um monte de coisa. Tchau, Valeu. gente. Tchau. Tchau, obrigada.